Vou iniciar aqui. Transmissão ao vivo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do nosso Centro de Estudos e Debates Físico-Contábeis. Invocando a proteção divina, nós agradecemos a presença de todos e, para iniciar, nós convidamos o Barbosa para hastear o pendão. Salve o pendão da nossa pátria, nós a salvamos. Obrigada, Barbosa. Bom, para quem não me conhece, eu sou Rosane Pereira, eu estou presidente nesta gestão de 2023 e gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje nós temos uma reunião especial com um aluno nosso da Unip, Thalisson, que vai divulgar a forma de estudo dele em relação aos concursos que ele está acostumado a prestar, as provas que ele costuma prestar. Ele vai estar transmitindo um pouquinho do conhecimento dele. Antes disso, eu gostaria de apresentar nossa mesa. O Denis, nosso vice-presidente. Por favor, Denis, se apresente. Boa noite, Rosane. Boa noite, caros colegas da mesa, pessoal do jurídico aí, pessoal aqui da nossa sala presencial hoje, né? Estamos virtualmente no YouTube, mas estamos presencial aqui. O presidente coordenador não está aqui na minha frente. Outros colegas, o Barbosa, o Luiz, a Luiz Aquino e tal, Ana Maria, outros tantos aqui que, se a gente enumera, né, ficar falando nomes, a gente não vai saber, né? Porque sabe como é que é, né? Então, eu estou vice-presidente dessa gestão aqui e espero que o Thales aí traga para nós aí grandes conhecimentos aí, que já sabemos aqui pela professora Rô aqui que você é fera. Obrigado, Rô. Obrigado, pessoal. Nós estamos com a presença também do Marcelo Dionísio, nosso secretário. Por favor, Marcelo. Boa noite a todos. Eu sou Marcelo Dionísio, quarto secretário do Centro de Estudos. Uma ótima oportunidade para pegar as dicas sobre o exame de suficiência. Aproveitem e tragam suas dúvidas. Nós também estamos com a presença do nosso corpo jurídico. Doutor Alberto, por favor, se apresente. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos aqui da mesa, a nossa plateia, os nossos telespectadores. É isso aí, vamos para mais uma reunião do Centro de Estudos e Debates, que hoje tem o nosso convidado especial aqui que vai palestrar para a gente aqui. É isso aí. Boa sorte, palestrante. Olá, pessoal, boa noite, pessoal do YouTube. Vamos lá para mais uma reunião do Centro de Estudos e adquirir um pouco aí de conhecimento sobre o exame de suficiência aí do CRC. Boa noite a todos os presentes. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Sempre lembrando, né? O Centro de Estudo aqui, o mais é menos. Mais esclarecimento, menos dúvidas, tá? Bom Centro de Estudo a todos. Antes do Thaleson começar a passar o que ele preparou para apresentar essa noite, o Denis vai fazer a leitura da manchete, destacando os pontos dessa semana. Denis. Então, essa manchete semanal que também está publicada no portal do CRC, a número 16, de 26 de abril de 2023, publicada hoje. Tem 275 páginas. A página 64, a gente destaca a portaria RFB número 315, de 14 de abril de 2023, publicada no Diário Oficial, de 17 de abril de 2023. Regulamenta o oferecimento e aceitação da fiança bancária e do seguro-garantia
no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Página 71 traz a portaria PGFN-MF, número 180, de 13 de abril de 2023, publicada no Diário Oficial da União, 17 de abril de 2023, delega competências da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional relativas a manifestações jurídicas e disposições sobre a transmissão de processos administrativos. A página 170 traz o convênio ICMS número 039, de 14 de abril de 2023, publicado no Diário Oficial da União, de 18 de abril de 2023. Altera o convênio ICMS 7920, que autoriza as unidades federadas que menciona a dispensar ou reduzir juros, multas e demais acréscimos legais mediante acreditação ou parcelamento de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, inclusive os decorrentes da situação de emergência em saúde pública causada pela pandemia do novo coronavírus. A página 191 traz o convênio ICMS número 058, de 14 de abril de 23, publicado no Diário Oficial da União, 18 de abril de 23. Altera o convênio ICMS número 178/22 e autoriza as unidades federadas que menciona a instituir o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais REFIS, com a finalidade de regularizar créditos constituídos ou não, inscritos ou não na dívida ativa, ajuizados ou não decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de julho de 2022, com redução de penalidades e acréscimos legais na forma que especifica. A página 229 traz aqui as matérias especiais que são compiladas pelo nosso querido presidente Claudinei Tonon. Fala que a Receita Federal prorroga para julho de 2023 prazo de obrigatoriedade para envio de informações de processos trabalhistas por meio da DCTF Web. Contribuintes não terão mais tempo para adequação dos sistemas de correto envio da declaração, após esse prazo. A página 232, GIA, como proceder com a extinção gradual em SP. A GIA segue obrigatória para todos os contribuintes que ainda não foram notificados pela Cefaz. Essa matéria aqui é uma matéria do nosso grupo lá, do Sindiconte Participa, do grupo de reivindicações da Cefaz, junto com as entidades congraçadas. Então, foi uma conquista que nós tivemos lá, da extinção gradual da GIA para aqueles contribuintes em que a FD Contribuições e a GIA está tudo ok, né? A página 247, ela fala do recolhimento do INSS e Justiça do Trabalho através de DARF a partir de abril de 2023. A partir de 1º de abril de 2023, o recolhimento dos valores relativos a contribuições previdenciárias decorrente das decisões da Justiça do Trabalho, inclusive acordos homologados, deverá ser feito via DARF. Presidente, é com você. Obrigada, Denis. Como nós falamos toda semana, no portal do Sindiconte fica o banco de manchetes, onde elas são separadas por ano, por mês, por número. Essa é a 16 de 2023. A manchete ela é composta de dados que sai no Diário Oficial da União, do Estado, do município e as matérias especiais. Então, fica o convite para que vocês acessem o nosso site e peguem o material, que é um material muito rico, fundamentado, e também tomem ciência dos cursos que estão em andamento aqui no Sindiconte. Bom, é com muito prazer que nós chamamos o Thalisson, que é um aluno da Unip muito esforçado, é um rapaz muito estudioso, que eu gosto muito de ver o estilo de estudo dele. Como ele sempre mostra, durante as aulas, o tanto que ele estuda, eu, junto com o coordenador, começamos a deixar ele como multiplicador de conhecimento para os outros alunos. E como os outros alunos estão gostando tanto, eu convidei ele para poder participar conosco aqui no Sindiconte, porque o Sindiconte é uma casa centenária que privilegia também os estudantes, não só os profissionais, mas nós, pensando na continuidade, nós eu sempre chamo os alunos para que venham participar, o Claudinei, todos nós aqui, queremos a continuidade da casa, e a gente fica muito feliz quando vê o esforço dos alunos estudando, gostando da matéria, que é isso que vai fazer com que a contabilidade perpetue e continue ajudando
tem muito o perfil da casa, igual o nosso presidente está falando, que a história da casa é o compartilhamento e o aperfeiçoamento dos estudos através da troca de conhecimento entre os profissionais. Então, por favor, Thalisson, vem compartilhar o seu conhecimento com a casa, fica à vontade para fazer sua apresentação, seja muito bem-vindo. Obrigada aos alunos que estão online assistindo, obrigada, Evelyn, que está aqui presente, e a todos que estão aqui presentes conosco. Também já avisamos que quem tiver as dúvidas, coloquem as questões, por favor, que nós vamos respondê-las no final, depois da apresentação do Thalisson, tá bom? Muito obrigada. Primeiramente, boa noite a todos. Antes de iniciar minha apresentação, eu gostaria de agradecer à professora Rosane pela oportunidade que a senhora está concedendo à minha pessoa em estar aqui presente, tudo bem? Obrigado por tudo. Você merece. E a minha amiga Evelyn, que está acompanhando aqui comigo presencialmente, obrigado por sempre estar comigo nos planos de ensino da Unip, nos grupos de ensino da Unip, estudando e aprendendo cada vez mais. Assim como você mesmo diz, às vezes eu sou um fera, mas não, eu só sou isso porque eu aprendo ensinando a vocês. Tá bom? Obrigado. E obrigado aos meus colegas de sala, que eu tenho certeza que está assistindo agora, a Andréia, a Jamile e a minha família, que infelizmente não pôde estar presente por não estar nesse estado, mas em outro estado, eles estão por intermédio do YouTube assistindo, tá bom? Vamos apresentar o slide, aí eu começo com a minha apresentação. Você consegue colocar para mim, por gentileza? Simpósio, Plano de Estudo para Obtenção do Registro Contábil, CRC. Mudou? Vamos lá. Primeiro eu vou começar com a minha apresentação. Atualmente eu sou graduando em Ciências Contábeis pela Universidade Unip, estou no 7º semestre, assim como muitos, dia 7 de maio, irei prestar o exame de suficiência e espero estar apto a receber o meu registro. Experiência profissional, não tenho muitas, porque atualmente eu tenho apenas 20 anos, porém trabalho desde os meus 14 anos, já trabalhei com recuperação de crédito no grupo Itapeva, fui militar da Força Aérea Brasileira e atualmente exerço minhas funções na Câmara Municipal de São Paulo. Trabalho na Secretaria Administrativa, na parte contábil, porém eu cuido das verbas disponíveis para os vereadores, certo? Técnicas de estudo. Existem várias técnicas de estudos que eu podia hoje estar apresentando, porém eu trouxe as que eu mais utilizo. Como a professora Rosane falou, cada um encontra um método para estudar. Muitos aprendem escrevendo, eu aprendo praticando. Até que eu trouxe uma frase que durante o meu recrutamento na Força Aérea falaram para mim: repetição até exaustão aproxima-se de perfeição. Ou seja, se a gente estudar e não praticar, a gente acaba não aprendendo. Às vezes, obtivemos o conhecimento naquele momento, porém, no dia subsequente, isso é ciência. Eles dizem que a gente já perde 10% do que a gente aprendeu ontem. Porém, é necessário aprender, revisar e estudar. Tá? As técnicas de estudo que eu trouxe hoje é mapas mentais. Eu gosto muito de aprender com mapas mentais. Eu faço meus próprios... Lá no Word, eu abro lá, porque eu falo que minha letra é horrível. Durante a pandemia, a gente aprendeu a estudar da forma totalmente digital, então eu só consigo estudar digitalmente. Se eu pego para fazer uma prova, eu acabo rabiscando ela todinha, porque é o meu método de aprender. Resumos curtos, para quem vai fazer o exame de suficiência. Senhores, façam resumos curtos. Pega a base. O que o enunciado está pedindo? CPC 03, demonstração dos fluxos de caixa. Vai na base. Se você digitar lá no próprio Google, resumo do CPC 03, você consegue montar o seu mapa, entendeu? De uma forma que você vai conseguir fixar mais fácil. Às vezes você monta seu mapa, envia um arquivo em PDF para o seu WhatsApp. Você está no transporte público, você abre lá o mapa, vai treinando.
E tem outras formas de você estudar. É que nem eu falo, eu saio de manhã cedo para trabalhar, pego o transporte público, eu passo 2 horas. Ali é o momento de eu estudar. Eu pego aquele momento e falo, eu vou estudar agora. Esquece rede social. Para quem que obteve hoje o registro de contador, senhores, o Instagram não vai te levar a nada. Pegue esse tempo que você fica no Instagram, no TikTok e estude, se esforce. É que nem eu sempre digo, repetição até exaustão aproxima-se de perfeição, tá? Referente a quando você vai estudar. Thaleson, o presidente quer dar uma palavrinha. Pode Tudo ser? bem. Então, né, Thales, você comentou um negócio interessante, eu lembrei uma passagem que aconteceu comigo quando trabalhava e estudava. Eu tinha essa mania de estudar também dentro do transporte, só que naquele tempo não era pelo celular, não era por meios digitais, era com o caderno. Quem aqui conhece a Teodoro Sampaio? Super bem movimentada, né, aquela rua. Vocês podem não acreditar, eu estava estudando uma matéria que ia cair na prova, e eu desci do ônibus, saí na frente do ônibus estudando uma matéria e atravessei a Teodoro Sampaio sem olhar para nenhum lado. E aí, de repente, só escutei assim, pip, 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 né, aquele buzinadinho. Eu me dei conta, olhei, estava aquela fila de carro parada. Então, só para elucidar aí esse momento. Outra forma de estudo que eu acho sempre eficiente é por intermédio de áudio. Tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende escrevendo. Você tem que encontrar o melhor método de estudo para você hoje. Não sei se vocês sabem, mas hoje em dia existem aplicativos que se você fizer um resumo em PDF, você consegue acessar esse aplicativo, colocar lá e ele vai fazer a autoleitura do seu PDF. Você consegue ouvir livros por intermédio de áudio, entendeu? Isso já facilita muito. Às vezes você está no serviço, um tempo ansioso, você não gosta de ler, mas você gosta de escutar. Abre o book e vai ouvindo, tudo bem? E uma coisa que eu acho mais eficiente quando se fala de concurso público ou até mesmo do exame de suficiência, estude a banca na qual você irá prestar o exame. No caso do exame de suficiência, é a Consuplan. A Consuplan é uma das bancas mais, eu posso dizer, mais fáceis de ser analisada. Não é difícil, senhores. É esforço. Eu acredito que não é nível de inteligência, é esforço. E é que nem eu sempre digo, repetição até exaustão aproxima-se de qualquer tipo de perfeição. Anote as suas dúvidas. Às vezes eu tenho dúvida, aí eu guardo lá. Quando chega dentro da sala de aula, às vezes a Rosane está lá, professora, eu estou com uma dúvida referente a isso. Às vezes, ela não sabe, mas ela não é obrigada a saber de tudo. Ela vai em busca do conhecimento, fala, no dia subsequente, quando tiver aula com ela, ela me passa o conhecimento. Com o Denerval, a mesma coisa, que é o meu coordenador do curso de contabilidade. Por intermédio dela, ele viu meu plano de estudos, me convidou a participar de outro plano de estudos em um outro campus da universidade, onde hoje a gente está estudando com pessoas que já são formadas, porém não possuem o registro de contador. E depois que a gente começou a fazer esses planos de estudos, as pessoas começaram a pegar mais confiança, estão mais empolgados para prestar o exame de suficiência, porque antes eles olhavam para a prova, já se assustavam. E é isso que estava acontecendo. Anote suas dúvidas e façam suas anotações, correto? Próximo slide. Exame de suficiência. A banca responsável é a Consuplan. São 50 questões de múltipla escolha, valendo 1 ponto cada um. Você estará apto a receber o seu registro se você efetuar 25 pontos, certo? Coloquei o QR Code, caso vocês queiram acessar, é o edital do próximo exame que será realizado dia 7 de maio, tá? Cerca de 11 dias. E ainda dá tempo de estudar, tá? Para quem nem começou. Eu trouxe hoje aqui o edital de 2023 e o edital de 2022. O último edital de 2022 e o edital agora proposto para 2023. O conteúdo programático é o mesmo. A Consuplan, o bom da Consuplan é que ela possui uma base de dados semelhante. Ela sempre cobra os mesmos assuntos. Se você pegar o primeiro exame de suficiência que a Consuplan fez em 2018, vocês vão perceber
que é praticamente os mesmos conteúdos cobrados. Existem níveis de dificuldade, porém, se você se esforçar, fazer as provas anteriores, você conseguirá obter os 25 pontos, está apto para o seu registro. Senhores, para quem não tem muito tempo de estudar, assim como eu, tem alguns tempos ociosos, a gente hoje tem em nossas mãos o maior material de ensino, um celular. Existem aplicativos que você consegue fazer simulados. Acredito que muitos já ouviram falar do simulado do Detran, que você vai lá, faz, vai repetindo, chega lá na prova, você está apto. Para o CRC, é a mesma coisa. Foi desenvolvido um aplicativo de graça, você pode baixar agora, pela Play Store. É só você colocar lá, simulado suficiência contábil. Você consegue fazer um filtro do que você quer estudar. Suponhamos hoje, quero estudar contabilidade geral, que cai cerca de 17 questões da prova. Praticamente metade da prova. Estuda por intermédio desse aplicativo. Você vai conseguir filtrar as informações de 2018, 2019, 20, 21, 22 e em breve 2023 também. Se tem mais dificuldade, faça suas anotações. Hoje em dia, essas empresas que fornecem curso, elas fazem a prova comentada. Ah, peguei uma prova para fazer agora, não estou entendendo esse determinado assunto. Busquei a base teórica, não estou compreendendo. Acesse o YouTube lá, questão 1, caderno branco, prova 2022. Vai ter ela comentada, um professor especializado vai comentar a prova para você. Então, hoje a gente tem mídias, métodos para estudar muito eficiente e muitas das vezes a gente não dá valor. Diferente de antigamente, que a pessoa tinha que ir lá na base teórica, para a biblioteca, passar horas e horas. Hoje não. Hoje em qualquer lugar você consegue estar estudando, tá bom? Sagacidades para o dia da prova. Senhores, eu sei que às vezes a ansiedade acaba dominando muitas pessoas. Hoje, infelizmente, vivemos em uma sociedade ansiosa. Praticamente todo mundo sofre de ansiedade, mas tente se controlar. Arruma métodos. Às vezes, por intermédio de uma atividade física, você consegue controlar a sociedade. Eu acredito que eu consigo controlar a minha ansiedade estudando. É um método que eu encontrei. E também, no dia da prova, as sagacidades que eu trouxe hoje. Alimente-se bem, use roupas leves. Não esqueçam a calculadoras. Não esqueça a calculadora. Consuma chocolate. Eu coloquei até ali, porque eu verifiquei um estudo que informa que quando a gente consome chocolate, aumenta os nossos níveis de dopamina. Consequentemente, aumenta o nosso foco. Tá bom? Leve água, chegue cedo e verifique seu local de prova. Deixa eu só aproveitar, Thalisson. Sim. O Denis tem uma pergunta do YouTube que é interessante, de acordo com o que você está falando. Você pode responder? Sim, senhora. Tayane Lima, você conhece? Tayane Lima? Minha irmã. Obrigado, Tayane. Eu também te amo. O que você faz? Então, já que ela é tua irmã, acho que ela está querendo saber qual é a técnica e qual é o segredo aí. Ela perguntou assim: o que você faz para enganar o cansaço mental entre trabalhar e estudar? Eu não te entendo. O que eu faço para enganar o cansaço mental? Eu durmo quando há oportunidade. Mas antes disso, eu tenho meus objetivos. E meu objetivo hoje é passar no exame de suficiência. Então, se eu tiver que sacrificar meu sono, eu vou sacrificar. É esse meu método. Porém, quando há oportunidade, hoje eu me planejei para estudar, deixa eu ver, custos. Eu vou estudar custos. Depois disso, eu vou ter meu tempo, meu descanso. Aonde eu vou acessar as minhas mídias sociais, aonde eu vou assistir um filme e etc. E é isso que eu sempre falo para ela. Primeira obrigação, depois a diversão? Primeira obrigação, depois a diversão. Falou tudo, professora. Combina com a repetição. Combina com a repetição. Vamos lá. Ao analisar as provas da Consuplan, o que eu encontrei? E isso não é só a Consuplan, eu também vejo muito nas provas da FGV.
o que acontece? As bancas de concurso e de exame de suficiência, as primeiras questões, eles vão te assustar. Você vai abrir a prova, vai estar aquelas questões com enunciado gigantesco, você vai falar, meu Deus, o que é isso? Eu não estudei essa matéria. Isso vai fazer com que você acabe se desmotivando. O que eu faço quando eu vou começar uma prova? Eu sempre começo pelo meio da prova. Por quê? O que irá acontecer? O meio da prova, consequentemente, são as matérias mais fáceis. Sendo assim, você acabará se motivando para quando chegar naquelas questões que são mais complexas, você já está com o nível de motivação tão alto que às vezes você vai até relembrar determinado assunto. Porque às vezes na hora do nervosismo lá você fala, meu Deus, eu não lembro a base teórica. Mas comece pelas questões mais fáceis. E eu trouxe aqui 2 questões, a 28 e a 33, do último exame de suficiência, na qual diz assim, analise os aspectos a seguir. As demonstrações contábeis que nela devem ser transcritas. Aí, o ponto-chave, já coloquei aqui o ponto-chave. Nele, devem ser lançados em ordem cronológica. Na hora, já vem a sagacidade, você fala, só pode ser o livro diário. Entendeu? Consequentemente, essa questão já me motivou. Falei, já tem um ponto. De 25, faltam 24. E eu vou em busca. Eu vou à busca. Mas tem uma questão. Vou para a segunda. Essa questão aqui, para quem não é contador, olha e fala, meu Deus, o que é isso? Mas para quem é contador, lá no primeiro dia de aula, em contabilidade básica, o professor já chega falando o que é um livro diário, o que é um livro razão, um ADRE, um balanço patrimonial. Por quê? Somos uma ciência que estuda o patrimônio das entidades, seja ela pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, correto? A próxima questão diz assim, a demonstração financeira elaborada pela citada empresa que permite aos interessados visualizar a sua posição financeira patrimonial. A questão já entregou praticamente a resposta. A demonstração financeira que permite aos interessados visualizar a sua posição financeira. Consequentemente, as alternativas que tinham: balanço patrimonial, demonstração do fluxo de caixa, demonstração do valor acionado e demonstração do lucro ou prejuízo acumulado. Senhores, às vezes, o nervosismo durante a prova não vai deixar você fazer aquela interpretação de texto, mas se acalme, respire fundo e dá certo, porque às vezes a prova não é difícil, é o básico, é a interpretação de texto. Consequentemente, durante algum período da faculdade, você já estudou determinado assunto. E eu tenho certeza que se você fizer uma boa interpretação de texto, você vai conseguir levar essa prova da forma mais eficiente possível. Tudo bem? Agora, nós vamos praticar as questões mais complexas da prova, que são as primeiras. Eu trouxe algumas, vamos fazer uns pontos, eu vou apontar alguns pontos que eu encontrei, nós vamos ler a questão e vamos desenvolver ela, tudo bem? Vamos lá. A primeira questão da última prova do exame de suficiência. Uma sociedade empresária apresentou em 31/12/2020 os seguintes saldos nas suas contas do patrimônio líquido. Capital social, 60 mil. Reserva de capital, 15 mil. Reserva de lucros, 5 mil. Lucros ou prejuízos acumulados, 10 mil. Total do PL, valor de 90 mil. Em 31/12/2020, guardem essa data. Durante o exercício social de 2021, ocorreram os seguintes eventos: aumento do capital social por incorporação da reserva de capital no valor de 15 mil. Lucro líquido do período no valor de 40 mil. Proposta de destinação do lucro para a constituição de reservas de lucros no valor de 6 mil e para dividendos obrigatórios no valor de 20 mil. Considerando exclusivamente as informações apresentadas e o dispositivo NBC-TG 26, a apresentação da
das demonstrações contábeis, é correto afirmar em relação à demonstração da mutação do patrimônio líquido, DMPL. Se você não sabe, começou a estudar agora, não sabe o que é DMPL, corre lá, base teórica, faça o seu resumo, faça seus mapas mental e depois volta aqui para o enunciado. Apresentado em 31/12/2021, que a Consulplan, eu até brinco durante os grupos de estudos que a gente faz na Unip, eu falo que ela é uma mãe, ela entrega tudo. E sempre vai ter uma resposta que é a correta. As outras, ao analisar, vocês vão falar, meu Deus, não é isso mesmo. Eu vou colocar a resolução porque eu queria fazer aqui, eu queria fazer a questão, só que não tem como eu riscar aqui agora para apresentar para vocês. Então, eu já trouxe ela pronta, porém eu vou fazendo os devidos apontamentos, tudo bem? Vamos lá. Eu informei que a sociedade empresária apresentou em 31/12/2020. E durante o exercício social ocorreram os seguintes eventos. Consequentemente, o que aconteceu em 2020 foi o nosso saldo inicial. Os saldos informados pela banca lá na primeira planilha, que é o capital social 60 mil, reserva de capital 15 mil, são os nossos saldos iniciais. Colocamos na nossa planilha para elaborar a questão. Saldo inicial do capital social, 60 mil, consequentemente, as outras até chegar um PL do período lá de 90 mil, certo? E durante o exercício social de 2021, ocorreram os seguintes eventos. Aumento do capital por incorporação das reservas de capital no valor de 15 mil. Ou seja, aumentou o nosso capital. Então, como eu falei, a Consulplan, ela é uma mãe. Olha lá, ela colocou a base lá. Contas, aumento de capital. Você vai colocar lá 15 mil, porque houve um aumento. E da onde saiu esse dinheiro? O enunciado informou da reserva de capitais. Então, eu aumentei 15 mil no meu capital e diminuí 15 mil na minha reserva de capitais. Durante esse período, 15 menos 15 mil é igual a zero, correto? Aí depois, o próximo tópico. Lucro do período no valor de 40 mil. Eu vou encontrar lá, lucro do período, 40 mil. Meu PL final tinha os 90 mais os 40 mil. Certo? Proposta de destinação do lucro. Saiu o dinheiro do meu lucro, correto? É nível de interpretação. Para a constituição de reservas de lucro, no valor de 6 mil. Então, eu vou tirar da minha reserva do meu lucro e vou colocar na minha reserva de lucros. Tirei 6 mil e coloquei 6 mil em determinado lugar, que o próprio enunciado informou. Não é nada que eu estou inventando. Tudo está no enunciado. E depois, proposta de destinação do lucro para dividendos obrigatório no valor de 20 mil. Eu tirei 20 mil do meu lucro e destinei para dividendos, certo? Depois, eu vou encerrar as contas, porque as movimentações ocorridas eu já informei na minha planilha. Tudo isso disponibilizado pela Consulplan. Nosso saldo final era 60, o inicial, houve um aumento de 15 mil, ficou 75. Nossa reserva de capital era 15 mil, porém, saiu 15 mil porque foi lá para o aumento do capital, ficou zero. Nossa reserva de lucro era 5 mil, houve um aumento de 6 mil, 11 mil. O nosso lucro era 60, era 10, houve um aumento de 40, certo? E depois, menos 26, que terminou com 24. Agora, é só você calcular o valor do PL. Tanto na horizontal quanto na vertical, tem que dar o valor do nosso patrimônio líquido, certo? Se você somar 75 com mais 11 com mais 24, é 110 mil. E se você somar 90 com mais 40, menos 20, é 110 mil. Tudo bem até aí? Sendo assim, vamos para as questões do enunciado. Os saldos finais da reserva de lucros e reserva de capitais foram, respectivamente, 6 mil e 15 mil. A nossa reserva de capital, ela finalizou com zero. E nossa reserva de lucro com 11 mil. Então, essa alternativa está incorreta. As variações do PL. Muita gente não sabe o que é variação do PL. Pega a sagacidade. Variação do PL é o nosso saldo final menos o nosso saldo inicial, certo? O nosso saldo final é 110 mil menos 90 mil é igual a 20 mil. A nossa variação do PL é 20 mil. As variações do PL e do lucro ou prejuízos acumulados
respectivam 40 e 34 mil? Não, essa alternativa está incorreta. Consequentemente, pegar a sagacidade da variação do PL, o legal que eu gosto de fazer, eu gosto de imprimir a prova, como a professora Rosane mesmo disse, tentar fazer. Se eu não consigo fazer, eu vou em busca de fazer resolução, em busca de uma resolução, de alguém que me ensine a chegar em determinada questão, em determinada resposta. Consequentemente, no dia subsequente, eu vou refazer essa questão para ver se eu conseguir fixar a base. É esse meu método de aprendizado, tudo bem? Os saldos finais do meu PL e do lucro ou prejuízo acumulado foram, respectivamente, 110 mil e 24 mil. Se você for lá na planilha, você vai ver, meu saldo final do meu PL é 110 mil e o meu lucro é 24 mil. Tudo bem? Consequentemente, a resposta D já está incorreta. Tá? Lembrando que são 4 minutos por questões. O máximo de sagacidade que você souber fazer durante a prova é bom você fazer, porque tem questões, principalmente as questões de rateio, que são as mais complexas, que muitas vezes toma praticamente, pelo menos comigo, de 10 a 15 minutos, as questões que você tem que deixar para focar mesmo, tá bom? Fazer as questões que para a pessoa seja mais fácil, né, Thaleson? Sim, uma coisa legal que a professora comentou agora. Estudei DMPL, já vou procurar as questões de DMPL e vou fazer. Estudei fluxo de caixa, já vou pegar fluxo de caixa. Estudei a base da DRE. DRE, eu vou fazer DRE. Entendeu? O bom é que o enunciado, ele fala, se você for ver lá, ó, considerando exclusivamente as informações apresentadas e o dispositivo da NBC TG 25. A apresentação das demonstrações contábeis é correto afirmar que a DMPL, demonstrações da mutação do patrimônio líquido. Ou seja, com esse enunciado, você já consegue montar o seu plano de estudo. E é assim que eu faço, senhores. É assim que eu faço. Essa é a minha forma de estudar. Eu acho que essa forma é a mais eficiente, porque eu acabo aprendendo. Se eu tiver que daqui algumas horas ter que refazer essa prova sem consulta, eu consigo refazer. Entendeu? Eu acho que eu já refiz essas questões inúmeras vezes nos nossos grupos de estudos. Às vezes, uma pessoa falta no grupo de estudo, a gente já está em outro assunto. Só que ela fala, mas só que você não me estudou, você não me ensinou DMPL. A gente tem que voltar lá na base. Entendeu? E acaba que a repetição, até a exaustão, aproximou-se da perfeição. Alisson, vou fazer uma pergunta para você. Eu percebi, então, que você, para estudar, você analisa a questão, você vai nos conceitos do que se trata a questão, e depois você resolve a parte matemática e tudo mais. Né? Mas, no caso, você acha mais fácil, no exame de suficiência, você fazer as questões que são mais teóricas ou aquelas que vão envolver os cálculos? Por onde você começaria primeiro? Eu começo pelo meio da prova. Sim. Consequentemente, o meio da prova já começa as partes mais teóricas. Certo? Porque são as mais fáceis. É sobre ética contábil, é sobre ética contábil, cai língua portuguesa, cai as definições, as interpretações de textos, que são as mais fáceis. Depois, quando você acaba, já vai passar um período de prova, você já não está tão nervoso, porque a partir do momento que você pega a prova, que você abre a prova, é um susto. Passa um filme. Às vezes eu falo, um domingo define a vida de muitas pessoas. Uma tarde de domingo define, às vezes, uma carreira de uma pessoa. Porque às vezes ela precisa daquele registro para determinada promoção dentro de uma entidade, ou para qualquer outra parte da vida, entendeu? Se é de concurso, às vezes ela está necessitando daquele emprego. Então, não é um momento importante, é a finalização de 4 anos. É a finalização de 4 anos. Então vale a pena tirar um tempinho e se dedicar. Vale a pena. E não é difícil. Vocês viram que, essa foi a primeira questão. O maior índice de reprovação foi na última prova do CRC. E ao analisar as questões, eu falei, é só interpretação. O que está acontecendo com a sociedade? As pessoas não estão lendo mais. É isso que acontece. O Denerval, uma vez, levantou lá na sala de aula, senhores, qual foi o último livro que vocês leram? Praticamente ninguém levantou a mão. Uma sala com 30 pessoas, praticamente ninguém levantou a mão. Porque hoje a pessoa, só por estar nas mídias sociais, ela acha que está em constante leitura. Porém, existem vários vícios de linguagem abordados lá. E você acaba captando aquilo. E a base da língua portuguesa, você acaba esquecendo. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Uma questão também facinho de fazer
E ao analisar essa questão, eu até comentei com a professora, eu falei, nossa, se eu tivesse feito essa prova, eu ia entrar com recurso. Falei, se eu tivesse, principalmente se eu tivesse errado essa questão, eu já, ao interpretar ela, eu falei, questão passiva de recurso. Vamos lá. Uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados extraídos de uma contabilidade em 31/12/2021. Quando eu estou fazendo prova, vocês viram lá que eu gosto de riscar a prova mesmo, eu gosto de riscar. As datas, às vezes, elas definem a resolução da sua prova, tá? Então, coloca lá, eu já risco lá, dia 31/12/2021. Saldos em 31/12/2020. Saldos em 31/12/2021 e as movimentações em 2021. Só de verificar aqui eu sei que ele quer tratar referente a 2021. Os saldos em 31/12 do último dia de 2020 são o meu saldo inicial, certo? Então, vamos lá na base. Vamos montar 2 razonetes. Vou montar um razonete de duplicatas a receber, com o saldo inicial de 48 mil. Um razonete de fornecedores, com o saldo inicial de 22 mil, certo? E depois eu vou montar os nossos saldos finais, que é duplicatas a receber lá embaixo, 26 mil, e fornecedores, 31 mil, certo? E depois aplicar as movimentações durante o período, que é as vendas e as compras. Mas vamos ler o que o enunciado fala. Informações adicionais. Como eu falei, a Consulplan, ela é uma mãe, diferente da FGV, que gosta de deixar esses pontos para você definir por base sua. Informações adicionais. Todas as compras de mercadorias para vendas e as vendas foram efetuadas a prazo. Não houveram outras classificações em atividades operacionais. A demonstração do fluxo de caixa é elaborado pelo método direto. Todo mundo sabe que DFC tem 2 métodos, direto e indireto. Senhores, estudem DFC. Muito cobrado na banca. Demonstração do fluxo de caixa, CPC 03. Vai lá, faz seu resumo, faz sua base. E exercício. Uma coisa legal, estude exercícios da Consulplan. Não adianta hoje eu estar prestando um concurso da Consulplan e eu estar estudando provas da FGV. Você está obtendo conhecimento, porém, você já está pegando as sagacidades da Consulplan. Se futuramente, se for prestar até um outro concurso, você já vai ter, porque é sempre o mesmo método que eles utilizam. Se você pegar essas questões aqui, em 2018 teve uma questão semelhante a essa. Só que às vezes ela pede pelo método direto ou método indireto. Então, estudem as questões da banca. Examinem a banca na qual você vai prestar o concurso ou o exame, tudo bem? Aí vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Considerando somente as informações disponibilizadas de acordo com a NBC-TG 03, demonstração do fluxo de caixa, é correto afirmar que o caixa gerado, saldo positivo, pelo reconhecimento de duplicatas a receber, venda de mercadorias, e o caixa consumido, caixa negativo, certo? Para o pagamento de fornecedor, compra foram respectivamente de. O que eu quero enfatizar aqui? Caixa gerado é o caixa positivo, caixa consumido é o caixa negativo. Ao analisar as questões, se você perceber, não tem nenhum caixa não tem nenhuma alternativa que fala em algum saldo negativo. E se você errar essa questão semelhante, você já poderia tentar um recurso, porém varia muito da forma que você vai entrar com esse recurso. Lembrando que para você entrar com um recurso de uma questão, você tem que ter a base teórica, tem que ser bem cordial com a banca, não desrespeitando a mesma, tá bom? Será que quer apontar alguma coisa? Então, conforme nós falamos, ontem na aula, inclusive. Sim. Nós temos que saber a natureza das contas, que aqui ele já supõe que você sabe que a saída de caixa é negativa e que passiva, a natureza é credora, então o débito consumiu. Então, ele já supõe isso. Essa seria, eu acho que a justificativa por falar, por isso que não estava negativo. Por isso, e outra coisa, que nós também falamos, inclusive, antes da prova e durante as provas. As pessoas têm que aprender a ler e interpretar as questões com paciência
devagar e sem pressa, porque existe muito erro, porque a pessoa lê correndo, interpreta errado e vai na alternativa incorreta, como nós já falamos na sala de aula. Isso acontece demais, você sabe disso. Sim. Né? Era só isso. Aí, senhores, eu trouxe a resolução aqui para a gente entender. Lembra que eu falei lá que o saldo em 31/12/2020 seria o nosso saldo inicial. Aí eu coloquei lá, duplicatas a receber. Vamos lá na base contábil. Duplicata a receber, ele é um ativo circulante, certo? Então, o meu saldo inicial, 48 mil. Aqui é o princípio da contabilidade. Se vocês for ver, isso aqui é matéria que vocês aprenderam no primeiro semestre. Isso aqui, durante o curso técnico, ele já informa, ele já ensina para você o que é um razonete T, o que é débito, o que é crédito, o que é ativo circulante, o que é ativo não circulante, o que é passivo circulante, o que é passivo não circulante e o que é PL. Entendeu? E é isso que a banca quer saber se você sabe. Porque ela só pode te dar um registro se você souber a base, que é essa. Tudo bem? Aí eu coloquei lá, duplicatas a receber, saldo inicial 48 mil. Certo? Fornecedores, saldo inicial. Fornecedores, eu sei que ele é um passivo circulante. Saldo inicial, 22 mil. Certo? Aí, saldos em 31/12/2021. Saldos em 31/12/2021. Ou seja, o meu saldo final. Meu saldo final de duplicatas a receber foi 26 mil. E de fornecedores, 31 mil. Certo? Consequentemente, ocorreram algumas movimentações. Vendas de mercadoria. Lá o enunciado informa, todas as compras e vendas de mercadorias foram efetuadas a prazo. Você não tem que deduzir nada. Como que é feito uma venda de mercadoria? Primeiro, você credita vendas, certo? O valor de 180 mil. Eu acabei de encontrar um erro meu agora. Eu coloquei vendas ali 132 mil. Lá no meu razonete de vendas está 132 mil. Senhores, ali é 180 mil. Não vai mexer na resolução da questão, tá? Tome base que ali é 180 mil. Desculpem, foi um erro meu. Vou fazer a alteração caso seja necessário encaminhar os slides, tá bom? Creditei 180 mil na conta de vendas e debitei a minha conta de duplicatas a receber, porque foi uma venda. E todas as vendas foram feitas a prazo. Então, se é a prazo, eu tenho um direito, uma duplicata a receber, correto? Então, entrou 180 mil no meu razonete de duplicatas a receber e creditei 180 mil no meu razonete de vendas. Consequentemente, houve outra movimentação. Compra de mercadorias. Vamos lá, a base. Quando eu compro mercadoria, o que acontece? Entra no meu estoque. Então, abre outro razonete, conta T. Entrou no meu estoque 132 mil. E vou creditar a prazo. Se é a prazo, é o meu fornecedor. Por quê? A banca, como eu falei, ela é simpática. Ela dá tudo que é cobrado. Tudo que é cobrado, ela dá. O legal, analise a banca, porque você vai começar a pegar essas sagacidades cobradas pela banca. Então, eu coloquei lá, debitei 132 mil no meu estoque e creditei 132 mil em fornecedores, certo? Aí, como que eu vou encontrar o meu saldo gerado e o meu saldo consumido? Da seguinte forma, eu vou somar 180 mil mais 48 mil lá em duplicatas a receber, menos 26 mil, que é o meu saldo final. Aí eu vou saber o meu saldo gerado de duplicatas a receber, que é 202 mil. Só por aí, eu já acharia a resolução da questão. Por quê? A Consulpan, ela não é como outras bancas. Ela nunca vai dar dois saldos repetidos. Você pode analisar qualquer prova da Consulpan. Nunca vai ter dois saldos repetidos. Não vai ter, tipo, 202 e 48. Não. Só vai ter um saldo. E o legal de você analisar a banca é que você vai pegando essa sagacidade. Diferente da FGV, que sempre ela gosta de repetir os saldos, alguns saldos, para você ter que refazer a resolução por completo. Diferente da Consulplan. Por isso, às vezes eu até brinco lá durante o grupo de estudos, eu falo, gente, a Consulplan, ela é uma mãe, ela está entregando o nosso registro de contador. Aí o povo fala, só para você que ela é uma mãe. Aí vamos lá. Aí, para mim achar o meu saldo gerado, consumido,
de fornecedores, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu saldo inicial de 22 mil, mais a minha movimentação de 132 mil, menos o meu saldo final de 31 mil. E vou encontrar o meu saldo consumido de 123 mil. A resolução final, resposta D. Se você for analisar as alternativas, tá a base. Apliquei a base, eu consigo encontrar a resolução. E se você for parar para ver, é o princípio da contabilidade. É só você saber montar aquele razonete T, assim, aprendido lá no primeiro semestre. Tá vendo que o legal da Consulplan é isso? Então, senhores, para quem vai praticar agora, para quem vai prestar agora, a gente tem 12 dias corrido para estudar para o exame de suficiência. Ainda dá tempo. Muita gente da minha sala, eu estou no 7º semestre, eu vou fazer só para ver como que é. Falei, não, eu vou fazer e eu tenho que passar. Eu já me planejei passando nessa prova. Eu não me vejo, meu planejamento é estar apto nessa prova. Agora, se no dia lá da resposta final eu não estiver apto, aí eu faço outro planejamento. Mas eu almejo cargos onde eu trabalho hoje, que é necessário eu ter esse registro de contador, e eu vou em busca. E se for necessário eu sacrificar horas e horas de sono, eu vou sacrificar. De diversão, seja o que for. Às vezes, minha mãe está assistindo agora, ela mora em outra cidade. Ela fala, você às vezes não dá atenção para mim. Sabe como mãe é, né? Ainda mais mãe que mora longe. Aí eu falo, mãe, eu estou estudando. Graças a Deus eu encontrei métodos que eu aprendi a estudar. Eu falo, gente, como que vocês cansam de estudar? Às vezes eu fico, às vezes todo mundo é assim, às vezes a gente está meio desmotivado, né? Aí eu falo, vou estudar. Aí eu acabo me motivando. Às vezes vem um pensamento negativo, também tem muito disso. A professora até comentou um dia desses na sala de aula. Pensamento negativo. Eu não sou capaz. Eu não consigo. É porque fulano de tal fez 7 vezes o exame de suficiência. Existem níveis de dificuldade, isso eu entendo. Porém, o que essa pessoa fez? Entendeu? E é isso, gente. Se sacrifique. A Andréia lá na sala, eu tenho certeza que ela está assistindo agora. E eu estou dando uma bronca em você agora, Andréia. Ela é cheia de lamentar. Ela é cheia de lamentar às vezes. É porque eu tenho problema. Amiga, porque eu tenho isso. É porque eu tenho aquilo. Eu tenho mãe, eu tenho filho, eu tenho isso. Eu falo, Andréia, se fosse fácil, todo mundo fazia. Se fosse fácil, todo mundo tinha um registro. Se fosse fácil, todo mundo tinha um diploma. Hoje é contado os jovens que têm um nível superior. É contado. Na minha família mesmo. É um e outro que tem. Entendeu? Eu me espelho muito na minha mãe. Eu vi o sacrifício dela de auxiliar de limpeza. Quando ela teve a minha irmã, ela teve que interromper os estudos. E ela foi auxiliar de limpeza na escola que eu estudei. Aí eu vi aquilo, eu falei, eu vou ser a diferença. A minha irmã, ela não gostava de estudar. Ela não gostava. Porém, ela viu que, o Thalisson, ele é mais novo do que eu. Eu tenho 20, ela tem 21. Cara, ele já conseguiu apartamento, comprar apartamento com 20 anos. Ele já tem uma estabilidade financeira. O que ela fez? Eu vou estudar. Às vezes ela nem gosta. Ela fala, mas eu tenho que fazer. Eu falei, Tayane, você vai começar a pegar gosto pelo que você faz. E eu falo, ela tem sorte para emprego. Eu falo, você tem sorte para emprego. Eu também tenho. Eu falo que eu tenho um pouquinho de sorte para emprego. Graças a Deus. Mas eu falo, Tayane, estuda. Uma vez eu lembro que uma coisa que me chocou bastante. Quando eu estava no fundamental. Minha mãe não tinha dinheiro para pagar perua para mim ir para a escola. Só que ela recebia vale transporte. O que ela falou? Filho, eu vou te ensinar a ir de ônibus. Você vai com o meu vale transporte. Naquela época eu não tinha passe livre ainda. E eu vou de a pé. A única coisa que eu posso dar para você hoje é o estudo. Então, estude. Cara, às vezes eu tô desmotivado, eu falo, eu vem essa memória na minha mente. Eu falo, eu lembro. Eu falo, mãe, a senhora vai estar na minha formatura ano que vem. E eu quero me formar com excelência. Eu falo para ela, eu quero ser o contador por excelência. Porque tudo que é para ser feito, leve uma coisa para a vida de vocês. Tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Eu aprendi isso lá durante o meu recrutamento no militarismo. Eles falavam muito, tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Às vezes, a gente tinha que fazer faxina. Porém, já que é para fazer,
vamos fazer perfeito. Se é para ser contador, eu quero ser o melhor, entendeu? E não é ser arrogante. Às vezes a Tânia fala, é porque você é arrogante. Eu falei, não é ser arrogante. É porque eu almejo outras oportunidades para mim, Tayane. Eu não quero viver na mesmice de vida. Não é porque o meu pai foi pedreiro, minha mãe foi auxiliar de limpeza, que eu também quero ser. Eu não desmereço a profissão de ninguém, mas eu tenho certeza que minha mãe quer o melhor para mim. E como que eu vou conquistar isso? Estudando. Eu não nasci em família rica. O que eu posso fazer hoje? Estudar. Eu só posso estudar. Você escolheu a profissão correta. E eu escolhi a profissão correta. O contador tem que estudar. Então, é que nem eu falo para Andréa, eu falo para Andréa lá. A minha mãe fala, quando é que você vai parar de estudar? Eu falei, eu não me vejo, mãe, sem estudar mais. Falei para ela, eu já estou cogitando fazer uma segunda graduação, porque eu falei, o direito, ele é um complemento para a contabilidade. Eu amo minha área, eu não vou sair da contabilidade. Contabilidade pública é meu objetivo. Eu quero sempre estar nessa área. Eu quero passar em concursos de níveis federais. Para a Receita Federal, eu quero trabalhar nessa área. Nós temos um grupo aqui de segunda-feira de contabilidade pública, viu? O meu estágio, que também muitas universidades eu trabalho de conclusão de curso, vai ser focado em contabilidade governamental. Falei, Rosane, professora, me ajuda. O Taqueiro também, meu professor, excelente professor japonês. Eu falo, eu preciso da ajuda de vocês e eu quero fazer. É tudo dessa casa aqui. É uma ótima didática, aquele professor. Às vezes eu fico lá na aula, eu não entendo, eu falo, não entendi, tem que voltar aí que eu não estou entendendo. Vamos na base. Ele disponibiliza lá os CPCs lá, porque o cara é inteligente demais. Às vezes eu não consigo, eu tenho um nível de raciocínio rápido. Às vezes eu não consigo acompanhar, mas eu falo, volta lá. Às vezes eu vejo a Andréia também. Ô, Andréia, você devia estar aqui hoje, hein? Meteu louco em mim e falou que ia fazer endoscopia. Mas eu falei, eu quero você acompanhando, vou fazer perguntas para ela. Eu falei, amanhã, lá no Tatuapé, no grupo de estudos, você tem que estar presente. Porque eu falei, tem que ser sofrido, tem que ser ralado, tem que doer na alma. Eu falei para ela, tem que doer na alma, Andréia. Também tem muitos que são assim, falou que tem que estudar, já começa a sentir dor de estômago, dor na barriga. É complicado, senhores, mas é isso. É que nem eu falo, tem que ser ralado. Porque hoje, para a Rosane estar aqui, eu tenho certeza que houve um processo. Hoje, para ela ter as aquisições que ela já fez na vida, houve um processo. E eu tenho certeza que não foi fácil. Porque todo mundo aqui presente tem uma história. Ou está construindo, ou já tem uma história. E todos os dias a gente aprende um pouquinho mais. E é isso que eu levo para a minha vida. Eu falo, gente, eu nunca vou parar de estudar. Nunca. Já estou pensando em pós-graduação. Já cogitei. Eu falei, eu vou fazer direito. Aí depois, mas eu tenho que focar no concurso da Câmara para nível superior. Falei, não vejo a hora de sair o edital. Eu falei, Rosane, vamos estudar junto. Eu falei para a professora, professora, vamos estudar para o concurso de nível superior, que você vai ser minha chefe, ou vamos trabalhar junto, entendeu? Vou respeitar a hierarquia, a antiguidade, vou respeitar a antiguidade. Eu quero aprender com a senhora para depois ser igual à senhora. Entendeu? Aí, às vezes, na sala, ela fala, vamos estudar junto. Vamos. A Evelyn também, ela fala, amigo, eu não entendo. Aí, chega na hora do estudo, ela, era só isso. Eu falei, tá vendo? É só isso. Eu falo, a contabilidade é maravilhosa. Tudo complementa. Eu falei, é lindo estudar contabilidade. É para quem gosta também, né? É para quem gosta. A minha irmã fala que eu sou louco. Eu sou louco, aí agora começou a fazer a graduação em gestão financeira. Aí eu, Tayane, você pretende fazer outra graduação? Ela, vou fazer contabilidade. Eu falei, o louco, né? Eu falei, tem que estudar. Eu falo para ela, tem que estudar. E é isso, senhores. Vamos continuar estudando. Inclusive, Thaleson, seja até dar uma autoestima nossa aqui para vir aqui nos nossos grupos aqui. Eu quero lá falar um pouquinho. Não, Claudinei, que isso? Bom, primeiramente, quero dar um abraço aqui em você, pelo perfil. Obrigado. Que Deus te ilumine sempre. Amém. Mantenha sempre com essa vontade. Amém. E hoje a gente não pode admitir contador que fale, ou quem está estudando contabilidade, que não gosta de estudar. Hoje, nenhuma profissão no mundo, o profissional pode dizer que não gosta de estudar. Porque todas as profissões, a evolução é constante. O mundo moderno exige isso hoje. Essa casa aqui a gente vai fazer 104 anos. Sabe como é que surgiu isso daqui?
Era um grupo de estudantes com professores, na época, que se reuniam uma vez por semana para estudar os problemas contábeis. Então, naquele tempo, era folhetins, porque não tinham livros. Quem dominava a contabilidade no Brasil não era nem contabilidade, mas era as escritas, né? Vocês sabem isso, vocês aprenderam na história da contabilidade. Era o pessoal que vinha de fora e o mercado, para quem estava aqui no Brasil, era fechado. Então, a gente não tinha aqui uma escola de contabilidade, um curso, tinha aqui a escola do comércio, as pessoas aprendiam comércio, e de dentro dessa área do comércio surgiam aqueles que gostavam aí das contas e iam, e aí, né? Só que esse povo não tinha chance, não tinha oportunidade. Foram 42 anos se reunindo, discutindo, né, uma vez por semana, para poder conseguir fazer a regulamentação da profissão. E esse grupo, o nome que era daqui não era Sindicatos Contabilistas, era Instituto Paulista de Contabilidade, que ele nasce com essa história de aprendizado e estudos, que é o que a gente faz até hoje aqui, né, constante. O nosso objetivo é a continuidade desse trabalho, e a gente precisa de gente como você, assim, né, motivado. E eu quis aproveitar o gancho dele, porque eu participei hoje no Palácio do Governo, do lançamento de um projeto, vocês vão ver na mídia aí, hoje vai sair muito aí, vai estar sendo muito divulgado isso, que pretende empregar 60 mil jovens de 14 a 18 anos em pequenas empresas e microempresas, tá? Então, é um projeto Jovem Aprendiz Paulista, e assim, eu quando fiquei conhecendo esse projeto, assim, me deu uma alegria muito grande. Eu estava lá hoje, estava lá. E tive o prazer de estar lá e participar da assinatura, e participamos antes, quando foi dada essa incumbência, né, para o secretário cuidar desse projeto. Então, nos procuraram a nossa casa e o SESCOM para dar apoio, porque o que é a gente que pode difundir isso, né? A gente que vai jogar isso adiante, porque todo projeto, se não tiver a demanda, esse projeto ele precisa de duas situações. Ele precisa do empreendedor querendo contratar e do aluno querendo estudar, que é isso daqui, né? E a gente sabe que na vida ele está aqui acho que ele já está no segundo degrau, porque ele já está aí, já está fazendo um estágio, então, mas muitos precisam subir esse primeiro degrau. Esse primeiro degrau é muito difícil. Ele precisa muito disso, precisa de estudo, precisa de competência, dedicação. E o que acontece com a juventude hoje de 14 a 18 anos? Quem que oferece o primeiro degrau? As empresas hoje querem contratar gente aí, querem ensinar pouquíssimas. Todo mundo quer gente com experiência, né? E quem que oferece o primeiro degrau? O primeiro degrau, quem que oferece para essa juventude? É o crime, é o mercado de drogas, né? Esse dá oportunidade para criança de 6, 7 anos já começar a atuar. E nós não damos oportunidade para 14, para 15, para 16, não temos paciência para treinar, né, para ensinar. E muitos falam, mas eu ensino, depois ele aprende e vai embora. Não é isso que a gente ouve falar muito? Muitos reclamam, né, principalmente na nossa área. Acontece muito isso. Às vezes o escritório pega lá a pessoa, põe para trabalhar como auxiliar, e aí, a hora que ela aprende, e vai embora. Ou ela vai acabar sendo um empreendedor, vai trabalhar por conta. Então, nossa, eu quando fiquei conhecendo esse projeto, fiquei assim muito maravilhado, porque o objetivo dele, se realmente a gente conseguir atingir, porque ele vai ser regionalizado. As vagas, então, tudo, até os cursos, né, o treinamento, vai ser dado na região onde está a vaga. Então, o sistema é um cadastramento, então já estimulo aqui a todos que conhecerem, que tiverem aí empresários e também conhecerem aí jovens nessa faixa etária, se inscreve no programa, né? E aí o que vai acontecer? A vaga e a formação vai ser direcionada. Então, a pessoa mora, por exemplo, lá no Campo Limpo. Então, o sistema vai procurar uma empresa no Campo Limpo que está procurando, né? Nessa situação que é daquele ramo, e lá no Campo Limpo vai ter uma unidade para ele trabalhar e para ele estudar também, fazer o curso e se formar. Então, o projeto é sensacional, acho que depende muito da gente de ajudar a divulgar sempre isso. E o governador ele tem uma equipe muito boa, tá? Eu não conhecia, né? Fiquei conhecendo agora, já é o segundo evento que eu tenho participado lá, e realmente é uma equipe que está engajada e que quer mudanças, quer
tentar resolver. Ele tocou no assunto aqui, quando foi tocado o assunto aqui do centro, te juro, eu vi, tá? Não é política, eu vi, eu estava lá. Escorreu lágrimas dos olhos dele quando se falou do centro e quando ele falou que vieram indagar para ele, poxa, o que você vai fazer para o nosso centro de São Paulo? Porque a gente está sentindo isso na nossa pele aqui, né? A gente, toda hora que vem para cá, todo dia, a gente sente isso na pele e vê assim aos nossos olhos. E eu também escorre lágrimas nos meus olhos quando eu vejo, tá? Porque a gente fica impotente e não pode fazer nada. E ele falou justamente isso hoje. Ele falou assim, olha, eu vou tentar fazer, não sei como, porque a gente sabe que é um problema muito sério, grave, né? Mas eu vou tentar. Ele falou assim, nós estamos tentando, a gente está estudando meios e tem equipe cuidando disso. Então, estou botando muita fé, espero que realmente, né, a gente consiga rezar até aí para que se consiga atingir esse objetivo. Esses 60 mil jovens estando empregados, a ideia central, o CERN, é que ele estando empregado, ele está numa pequena e média empresa, ele está numa empresa familiar, a maior parte das pequenas e médias empresas é familiar, né? E aí o que vai acontecer com isso? Ele tem a formação tanto do trabalho como a formação de família, né? Porque muitos não têm nem família, né? Hoje apresentava lá tinha um filme, o garotinho que participou do filme estava lá, já convidei a família para vir aqui para a gente fazer uma matéria com eles. E já teve 10 contratações, né, que foram assinados os contratos lá hoje, e tinha uma senhora lá que ela falou, olha, quando ela ficou conhecendo o projeto, ela começou a ajudar também a equipe. Ela falou assim, olha, antes de conhecer esse projeto, eu estava perdendo meu filho e eu perdi ele nesse meio, só que eu tenho mais 3. E eu quis ajudar o projeto justamente pelos outros 3 filhos. Eu sei que eu já perdi, não tem jeito. Mas ainda eu tenho 3, então vou tentar fazer alguma coisa para salvá-los. Então é isso aí, queria deixar essa mensagem, aproveitando o teu gancho, né, de estudar, de se dedicar, e a gente precisa ouvir isso muito. É bom a gente ouvir isso, né? Mexe com a gente. Você sabia que quando saiu a mudança do FRS, foi em 2008, né, que saiu das grandes empresas. Depois, em 2010, saem as normas das PME. Nós montamos aqui, que é Mitsuko, que é uma das primeiras que começou comigo, quem mais? Só. Depois veio vindo gente, mas nós, do que estão aqui hoje, a gente tinha uns 10, né? Pedimos autorização para emprestarem aqui uma sala para a gente vir estudar uma vez por semana as normas internacionais de contabilidade, as FRS que veio para o Brasil. E aí, porque estava vindo as IFRS, era só para grandes empresas, então a gente não almejava muito ainda, né? A gente começou a estudar, mas não almejava muito. Mas aí, quando veio a PME, veio uma norma para as pequenas e médias, e aí é um público mais abrangente, e a gente pediu, a gente começou a estudar. E a gente usava as provas para estudar. E às vezes a gente ficava 2 horas para responder uma questão. A outra empresa tinha a prova que era... O exame todo era 50% pegadinha e 50% técnico, né? E agora ele está muito mais técnico, né? Isso daí. Então, muito obrigado por você ter vindo. Obrigado, Rô. Mitsuko. Na ocasião em que foram emitidas as primeiras normas, né, nós tínhamos um grandíssimo vício aqui dentro da nossa comunidade, né? Os contadores estavam só para atender o fisco. E a pergunta ficava toda hora repetindo, né? Ah, mas e o fisco? E o fisco? Calma, gente, vamos falar primeiro de gestão. A contabilidade, a finalidade da contabilidade é para gestão, não é para atender o fisco. Então, vamos primeiro atender a gestão das empresas, que é para quem a gente trabalha, para depois a gente voltar a se preocupar com o fisco, que aí a gente tira de letra. Mas existia esse vício, tudo era em função do fisco. Então, o pessoal ignorava totalmente, né, a relação da utilidade para a gestão da empresa das demonstrações contábeis. Então, era isso. E esse é o entrave para aprender. Verdade. Senhores, o tempo já se aproxima, correto? E vamos lá. O que acontece? Para estudantes que irão prestar o exame de suficiência, amanhã eu estarei na Unip Tatuapé. Porém, é só os alunos
da Unip que pode estar lá presencialmente. Porém, eu irei abrir um link no Zoom. Eu vou deixar o meu e-mail disponibilizado ao término desse simpósio. Quem tiver interesse e for prestar o exame de suficiência, eu vou deixar lá aberto. Vai ter um grupo de estudos. A gente vai estar debatendo as questões, junto com a orientação do nosso professor coordenador, Denerval, entendeu? Quem tiver interesse, me manda mensagem que eu encaminho o link para vocês, entendeu? Para vocês estudar conosco. É super legal, porque às vezes, que nem, tem pessoas lá que domina custos, e eu não sou muito bom. A gente não é obrigado a saber de tudo, senhores. A gente tem que saber pelo menos o mínimo de cada coisa, tá bom? E eles me ensinando, eu já tô ficando fera. Eu falo que eu já tô ficando fera em custos, tá? E é isso. Tá vendo? O que eu sei de contabilidade geral, eu compartilho com eles. E o que eles sabem de custos, rateio, compartilha comigo. A Andrea, ela sabe bastante sobre tributária, mas ela é mais prática, entendeu? Às vezes a gente lendo um enunciado, ela já interpretou, fala, nossa, Andrea, para quem tinha dificuldade, você tá conseguindo, né? Tá vendo que você consegue, você é capaz? E é isso, quem tiver interesse, pode mandar lá um e-mail. Você consegue colocar no último slide para mim, por gentileza? Porque lá o legal, a gente faz da seguinte forma, a gente abre a prova lá, sem consulta, sem nada, o próximo. Isso. Ó, aí tem meu e-mail e tem meu WhatsApp. Quem tiver interesse, pode mandar mensagem lá, tá? Eu vou abrir o link lá no Zoom. Eu faço as questões dessa forma aí que eu coloquei. Vou pintando lá na hora, entendeu? E é super legal. E o legal é, tipo, quando tem um grupo de estudo diferente do virtual, às vezes a pessoa fala, para, eu não entendi aqui. Já tira a dúvida. E quando é online, infelizmente, isso acontece. A pessoa fica com a dúvida e acaba, às vezes, até morrendo com a dúvida, porque não é sanada aquela dúvida naquele momento. E eu poderia, tipo, pelo mínimo de conhecimento que eu tenho, eu poderia estar sanando aquela dúvida. E esse é o legal. Então, quem tiver interesse, vamos estudar, vamos fazer um grupo no WhatsApp. Ah, quem sabe de algumas sagacidades. Analisei também a Consulplan. Manda para mim, eu gosto de aprender. Tudo que é conhecimento, coloca para mim. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente, a professora Rosane, aos membros da mesa, a minha amiga, a minha família. Oi, mãe, olha eu aqui. E é isso, senhores. Obrigado por tudo. Obrigada pela sua disponibilidade. Passar um pouco do seu conhecimento, das suas metodologias, para as pessoas que têm interesse em aprender mais. Sua mãe está super orgulhosa aqui no chat, falando de você. Parabéns pelo filho, parabéns pela educação que ele teve. Né? Igual você falou, a educação ela é a porta para o nosso caminho. Como eu já contei minha história para vocês, para os alunos, eu tento motivá-los da maneira que eu posso. É igual a Mitsuko falou, a mentalidade dos contadores tem mudado, mas sempre foi voltado muito para o fisco. Eu sou contábil, sempre fui. Então, assim, sem o contábil, o fisco não consegue, a pessoa não consegue se beneficiar do fisco se ela não tiver o registro contábil. Porque para ela poder se creditar de algum benefício tributário, ela tem que ter os registros para provar isso. Então, a contabilidade ela é a base de tudo, né? Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. E nós vamos dar sequência agora. O Claudinei, nosso presidente, ele vai te dar um certificado de participação. Muito obrigada, Claudinei. Fica à vontade para falar. Vai ser um certificado, vai ser um brinde. É um brinde? Eu achei que era um certificado. A gente vai fazer depois um certificado, sim, para você. Mas é que eu quero te dar um brinde. Você quer? Pode abrir aí. Essa é a história nossa dos 100 anos. E ela tem aí toda a contabilidade no Brasil, tá? A história da contabilidade está aí. Se você estudar também esse livro, vai ajudar no exame. Ô, Sérgio, faz uma foto aqui com ele.
ponto que, tipo, senhores, se acontecer no dia, porque às vezes também o dia a gente não está muito bem, se acontecer de vocês serem reprovados, senhores, não se desmotivem. Toma isso como conhecimento. Fala, se eu reprovei hoje, eu vou passar na próxima. Não profetiza sobre a vida de vocês coisas negativas. Profetiza pensamentos positivos. Porque isso ajuda muito. Meu, eu vou passar e pronto. Entendeu? Cogita a possibilidade de, não cogita a possibilidade de você estar reprovado. Você já está apto. Entendeu? E no mês subsequente, dando entrada no seu registro contábil, se Deus quiser, tá bom? Obrigado. Bom, dando sequência no nosso centro de estudos, tem questões, Denis? Valdir, por favor, faça a sua questão. Venha à tribuna, fique à vontade. Boa noite, meus amigos. É o seguinte, na realidade, eu não tenho assim não é uma pergunta, é só para tirar uma dúvida, até porque eu não convivo com esse tipo de situação, né? Eu tenho essa situação, eu fiz 2 declarações no imposto de renda de pessoa física de 2 menores, que esses meninos receberam pensão alimentícia dentro daquele lance de planejamento tributário. Então, em 2022, 2021, 2022, não houve assim um recolhimento do imposto de renda do carnê-leão da pensão recebida. A mãe dele fala, não, vou pagar só na declaração de ajuste anual, etc. Então, cada menor, eles, na declaração de ajuste anual, sobrou um imposto devido de R$ 2.440. Então, o que houve? Como houve a isenção, né, da pensão alimentícia, retroativo lá, 2017, então, o meu procedimento foi esse. Lá em novembro de 22, eu retifiquei as declarações, assim, excluindo o valor recebido de pensão. Consequentemente, né, a declaração retificadora traz 0 imposto. Aí ficou esse imposto aí para buscar, para recuperar, né? Então, eu entrei com um PERDCOMP, assim, pedindo restituição, tipo de crédito, eu coloquei pagamento indevido, ou a menor ou a maior, crédito oriundo de ação judicial, não sei se está correto ou não. Eu pergunto, está correto este procedimento? Então, Valdir, no caso, eram aquelas declarações de imposto de renda que tinha direito agora a pensão, a colocar a pensão alimentícia como isenta. Você fez as retificadoras, né? E agora você está aguardando receber de volta. Exato. Você quer saber se você vai fazer um PERDCOMP ou se de repente esse crédito virá de outra forma. E como virá? Como virá esse crédito? Alguém já teve experiência aqui na Assembleia? Alguém quer falar? Tirar dúvida? Ninguém ainda? Como virá o crédito, como pesquisar para acompanhar. Então, eu estou pedindo essa parte. O que eu vejo muitas vezes, né, até o Sevilha, eu vi ele falando, que eles simplesmente faziam a retificadora, né? Eu não tive nenhum caso ainda, mas o Vicente Sevilha falou que ele fazia a retificadora, né, e mandava, e a pessoa recebia o crédito, né, que estava lá na declaração, porque vai ter lá, quando você vai fazer a retificadora, tem a conta lá informando. Porque eu tive uma situação assim, né, onde que não foi uma só declaração, foram 3 declarações. Eu tive uma declaração lá que
teve antecipação do Carnelião, né? Então, retifiquei a declaração e automaticamente trouxe lá o imposto a restituir. Essa, no instantinho, em questão de dias, já o crédito já estava disponibilizado. Agora, essa outra não, essa outra foi uma situação atípica, onde teve um débito, foi pago o débito em cota única. E no que você retifica a declaração, naturalmente, você exclui a receita, né, a pensão recebida, então não tinha nada a declarar, então zerou, né, ficou zero. Então, fiz a retificação, naturalmente, que para constatar essa situação. Zerado. Ele pagou, mas agora ficou zerado. Aí sobrou R$ 2.440, que foi exatamente o DARF, né? Pago. Sim. E então, inclusive em outra oportunidade eu havia consultado e o pessoal falou, não, perde compra, tal. Então, a minha colocação aqui é justamente para saber se tem um meio prático, como acompanhar a entrada, até porque a mãe desses meninos fica, assim, de alguma forma, me perturbando. Valdir, já saiu. Então, a gente se coloca numa situação desagradável. Eu vou te falar uma coisa que eu faria quando eu tenho umas dúvidas agora. E é uma coisa que funciona bem. O chat da Receita Federal, né, entrando lá no ECAC, pega o gov.br da pessoa e entra como se fosse a pessoa lá no ECAC. Ou, se tiver procuração, entre com o seu mesmo, que eles vão te responder. Aí, no caso desses meninos, não tem gov.br. Os meninos não têm gov. Mas cria para eles. Entra lá e faz o questionamento no chat, vai falar diretamente com a pessoa lá, ele vai te orientar direitinho. Né? Muitas vezes também é questão, às vezes até na Receita pessoalmente, presencialmente. Eles no chat que vão orientar. Primeiro entra no chat, faz primeiro a questionamento, aí de repente eles vão falar, vão dar alguma solução até na hora, ou de repente vão falar, vem aqui até um posto da Receita e a gente resolve isso na hora e tal. Eu já pensei em fazer um agendamento para ir presencial, porque eu estou do lado aqui, né? Sim, eles estão atendendo presencialmente. Mas questiona no chat antes, que aí também é uma alternativa. Exatamente. É uma alternativa, sim. Resolve. Tá. Só uma pergunta. Boa noite a todos. Boa noite, Valdir. Só uma pergunta. Eu acho que eu não peguei o começo da conversa. Eu não sei se você só fez a retificação. Eu só fiz a retificação. E você está aguardando... Eu fiz a retificação e entrei com perda de compra. Você entrou com perda de compra. Entrei com perda de compra. Isso, então foi agora, no final de fevereiro, que eu entrei. Porque eu pensei que só em fazer a retificação já viria, mas depois eu raciocinei como vai vir, se talvez abre lá e a resposta. Nessa declaração não teve nem imposto a pagar, nem restituir, pronto, para tudo zerado. Então, eu fiz o pé de compra. Aguardar o pé de compra. De repente, a questão... Tem um processo, né? E tem que verificar através de uma consulta no Comprot. No Comprot. Acompanhamento do processamento do pé de compra. Beleza. Tá. Você entra lá e acompanha. Tá, beleza. Tá. Isso, com a senha do Palco.gov você acompanha o processamento. Tá certo. Beleza? Ok, satisfeito. Satisfeito, Valdir? Satisfeito, Valdir? Quer dizer, não foi, né? Tá joia. Doutor, eu fui perguntar a Cristo aí, o tal na mesinha, me chamaram ali, eu tive que zoar o político também. O próximo associado, Luiz Aquino. Luiz Aquino, você vai pedir música hoje, Luiz Aquino? 4 questões, é isso mesmo? Boa noite a todos, pessoal do auditório, pessoal da sala Zoom, pessoal do YouTube também, pessoal da mesa.
Satisfação em estar aqui com todos, matando a saudade dos amigos e revendo todos aí. Uma das minhas perguntas é relacionada a uma empresa que desenvolve atividades de automação industrial, automação empresarial, na área de, vou chamar de comunicação, só que ele trabalha com desenvolver um software e trabalha basicamente com o chatbot. E isso em telefonia ou serviços de internet está ali naquela lei 9472/97 como SVA, Serviço de Valor Adicionado. E a questão é o seguinte, que no mercado onde ele está, os concorrentes estão emitindo recibo, né? Não caracterizando aí nem telecom, relacionado à lei 87/96, aquelas atividades de telecom ali, e nem telecomunicações e nem serviços de internet. Então, como é supostamente uma atividade nova, ele não está conseguindo concorrer, tendo em vista que ele tem que pagar o ISS. E eu queria ver se vocês já foram consultados, os senhores já foram consultados nesse tipo de perguntas, de atividade, se cabe aí considerar que a atividade dele realmente está isenta de emissão de documento fiscal, nem estadual e nem municipal, tendo em vista que seria uma receita aí de atividades não regulamentada nesse caso, né? Se alguém puder ajudar, eu agradeço. Então, uma empresa de automação, é isso? Que ela faz o chatbot, é isso? Chatbot, tem outros nomes aí, mas basicamente é atendimento através de robôs, né? Certo. E, no caso, você queria saber qual que era... No caso, esse tipo de atividade, tendo em vista que não é serviços de telecomunicações e nem serviços de tecnologia da informação, se realmente por não haver regulamentação, se cabe a gente deixar de emitir nota fiscal e emitir um recibo para comprovar, para faturar a receita dele, e com isso não pagar, por não estar enquadrado ali nem na lei de telecom e nem no serviço de tecnologia, não emitir documento fiscal para essa operação. Documento fiscal. Oi? Essa empresa não emite documento fiscal. Não, hoje ela emite, porque lá no início foi orientado até pela gente, né, como serviços de internet, né, e de desenvolvimento de sistema, página, mas não é exatamente isso. O KNAI dela está relacionado a atividades de desenvolvimento de página na internet, automação empresarial. Mas a questão é o que realmente ela faz. Ela não faz desenvolvimento de página na internet, ela não faz serviços ela também não é serviço de comunicação. E existe essa lei que trata do SVA, que é o Serviço de Valor Adicionado, e tendo em vista que essa lei descreve exatamente o que é serviço de valor adicionado, não estaria aí relacionada ao objeto dela. Então, na verdade, ela tem uma receita que não está regulamentada nem na 116 de 2003 e nem na lei de telecomunicações. Então, nesse caso, a gente fomos consultados e eles estão tentando enquadrar essa atividade, até com parecer jurídico, né? Tentando enquadrar essa atividade como uma atividade não regulamentada e, com isso, não emitiu documento fiscal, nem Estado, como telecomunicações, e nem município, como serviços de tecnologia, digamos. Ô Luiz, posso fazer uma pergunta? Você falou que é um chatbot, tipo um sistema de informatizado. Vocês vendem esse sistema, a luz? Vende, faz um contrato com o cliente e toma de conta ali da comunicação dele, né? Então,
um pós-venda, um cliente vai reclamar ou até falar com um dos atendentes, usa o sistema dele previamente. Mas não tem ninguém operando esse sistema. Esse sistema é instalado, é um software que é colocado à disposição desse cliente. Essa atividade não seria um licenciamento de software de programas? Não? Tem uma atividade nessa categoria. Então, o licenciamento do software... licenciamento e direito de uso de software. Você está disponibilizando para uso. Ele ganha por produção, digamos assim, né? Então, ele não ganha, não é um contrato de prestação continuada fixo. Se ele tiver, vamos dizer, uma empresa grande, tiver 1 milhão de contatos no mês, ele ganha um valor. Não, se ele mas tiver tudo bem, 500 mil, ele ganha um outro valor. Mas, então, tá mas a relacionado finalidade é um software licenciado para uso por terceiros, não é? Podemos dizer que sim, porque existe uma adesão a esses ao uso de software. Existe o KINAI, né, como atividade de serviço, e aí você tem que tributar e emitir nota fiscal, normal, eu entendo, né? Como licenciamento de uso de software de programa de computadores, tem atividade. E se você tiver com dúvida sobre o KINAI, você pode até fazer uma consulta no site do Concla e IBGE, você descreve a atividade e eles te respondem passando o KINAI correto. No site do Concla? É isso, legal. Concla e IBGE. Isso, É interessante essa questão com relação ao licenciamento de software. Mas eu acho que é o que o Marcelo Dionísio disse, é licenciamento de software, que é a empresa que produz, né? Ela que monta o software, né? Ela que tem a tecnologia. Isso, ela que tem a tecnologia e ela fornece. Ela licencia para que outra empresa possa utilizar. Exatamente. É interessante que ela ganha sobre o quanto os robôs trabalham. É a mesma ideia que um TOTUS aí, se você for analisar aqui, vende a licença para você utilizar. O cliente terceiriza ou automatiza o seu atendimento, o seu, vamos dizer assim, o contato inicial, por exemplo, até e afunilando esse atendimento para falar com o atendente. Então, a meia dúzia de procedimentos primeiro é com o robô. Sim, mas acontece que o produto que o cliente recebe é o atendimento. Tudo eletrônico. Mas não deixa de ser atendimento. É comum a gente ligar em qualquer empresa hoje e ser atendido pelo robô, né? Então, essa é uma das questões que eles estão levantando, porque o mercado onde ele atua não está emitindo nota por essa razão, e citando justamente que não é serviço de telecom e também não é serviço de tecnologia da informação. Seria o SVA, que é um serviço adicionado à comunicação nesse sentido. Então, justamente por isso ele está questionando, eu sou realmente contribuinte do ESS por exercer essa atividade. Esse é um caso, de repente, de uma atividade não regulamentada, e aí a gente está pagando ISS para o município sem necessidade, digamos. O doutor Henry vai falar. Então, aqui, no meu ponto de vista, primeiro, dá uma pesquisada em solução de consulta, tanto no município como na Receita, e não é por falta de regulamentação que a empresa vai deixar de emitir documento fiscal e apurar recolhimento e recolher imposto. Essa lei 9472 é de 97. A gente não tinha nem aqueles telefones tijolões ainda em 97. Não foi regulamentado, não tem previsão na reforma tributária também de resolver essa celeuma, mas no final das contas é um serviço. Ao invés de você ter uma pessoa respondendo, tirando dúvida, fazendo um telemarketing, o que for, você tem uma linha de programação. E o próprio KINAI, que o Denis te perguntou aí, indica nesse sentido. Dá uma pesquisada em solução de consulta, se não houver, seja bem específico e formula uma consulta para o município, que é o que pode te
resguardar no futuro. Esse é meu entendimento. Não, legal, legal. Obrigado, senhores. Essa tenho já aí uma orientação. Opa, a próxima é mais fácil. Uma empresa, assim, no município, o CNAE, o Código de Serviço, tem lá na lista. Entretanto, não tem nenhum CNAE que eu escolha que está presente esse Código de Serviço da lista municipal. Eu posso usar um genérico próximo ali e enquadrar e solicitar para a prefeitura essa liberação de Código de Serviço ou nesse caso, realmente eu tenho um problema de enquadrar essa atividade. É uma atividade até comum, serralheria e marcenaria, mas não tem um CNAE específico para isso. Entretanto, eu vi algumas empresas colocando lá construção civil, obras de engenharia e tendo esse CNAE. Eu queria saber se está correto, se alguém tem experiência com essa atividade. É município. Assim, o Código de Serviço existe, só que no CNAE federal não tem essa atividade. E quando é assim, aqui não tem ninguém do município aqui, mas quando é assim, será que a gente pode colocar uma atividade próxima e a prefeitura vai deferir esse processo? Ô, Luiz, boa noite. O Marcelo aqui de novo. Primeiro, você vai ter que classificar o CNAE perante a Receita Federal, para depois efetuar a classificação na prefeitura. Então, partindo primeiro da Receita Federal, você pode fazer uma consulta no CNAE@IBGE, tem um e-mail próprio para consulta de dúvidas sobre código de atividade de CNAE. É o mesmo caso, Aí né? você manda cnae@ibge.gov.br, descreve a sua atividade e eles respondem o CNAE que está equivalente ao que você escreveu. Então, você tem uma posição do governo sobre a classificação. E com essa classificação, aí você vai na prefeitura e você vai conseguir enquadrar o CNAE o Código de Serviço. E eu colocando essa atividade no objeto também, quando eu solicitar para a prefeitura, vai ler e vai entender o que eu estou solicitando ali, né? Tempos atrás, antes de constituir uma empresa, para você não efetuar uma classificação errada de CNAE, de atividade, o que fazia? Você fazia uma consulta no IBGE e de posse dessa consulta, que tem validade jurídica, você pegava e fazia os trâmites para abertura da empresa, entendeu? Então, você pode partir desse caminho. Legal. Não, tudo bem, eu sei. Essa é mais uma opção. Eu também não tinha pensado nessa questão de passar o e-mail e conversar direto com o Concler, né? Isso. Site do IBGE, legal. Depois eu vou te passar o e-mail aqui, aí você encaminha legal, sua questão, legal. Tá bom? Obrigado. Obrigado a todos. Próxima do Aquino, sobre a JUSESP. Eu tenho... Desculpa, gente. Se alguém puder também deixar comentários no YouTube, que é também por onde eu me informo, quando não estou na sala virtual e em outros canais aí. Está relacionado, a terceira questão aqui está relacionado a empresas de evento, né? Então, o que acontece? A empresa, a primeira parte da pergunta está relacionada com como conseguir um regime especial para emissão de ingressos nas plataformas digitais. Hoje, eles contrataram lá plataformas digitais, terceirizaram, e aí o cliente entra lá no site da plataforma e compra o ingresso para esse evento. Só que não tem nenhum vínculo com a prefeitura. Inclusive, eu peço a Receita para a tributação, eles mandam uma planilha. Eu queria saber se tem um regime especial para isso, para essa plataforma estar, de repente, usando um código, um QR Code, que a prefeitura tenha esse rastreamento. E a segunda parte dessa mesma questão, se no caso as empresas de evento podem deduzir da base de cálculo ali da receita, da tributação, desculpa, da receita obtida, o que eles combinaram com os artistas. Então, eles fazem, olha, 30% da bilheteria é do artista, 70% é da casa de show.
se eu posso considerar somente a receita realmente da casa de show e o repasse eu considero despesas, né, de repasse, no caso, para os artistas. Então, quer falar, doutor Henry? Não, eu passo a... Ok, na sua empresa aí tem atividade de intermediação e comissão no objeto dela? Não, só eventos. Então, aí para você segregar a receita, aí é a mesma de tantas outras do representante comercial, do corretor de imóvel, ele segrega a receita, ele tem aquele KNAI específico lá de intermediação de negócios, e ele segrega a receita. No caso, a receita dele é 20%, 30%, o resto é de quem contratou, de quem vai receber ou de quem ele está prestando esse serviço. Mas no primeiro momento eu vejo isso, teria que ter o objeto de intermediação, que é uma intermediação de serviço, né? Você só muda o meio, né? Diferente dessas empresas do Uber, dessas empresas digitais aí, ela é operação por conta própria. Na verdade, ela marca o evento, ela organiza o evento e ela faz um acordo com o artista. Em vez de pagar um cachê de X ou Y com o artista, ela fala, eu te dou 30% do obtido na bilheteria. Então, na verdade, é uma operação por conta própria, e não uma operação de terceiro ou por conta do cliente que buscou ele do público, né, que buscou ele para prestar um serviço. Então, acho que nesse sentido mudaria a questão, será? Ou não? Porque... Não, é o caminho inverso que você está falando. A engenharia reversa. Ao invés de você procurar uma pessoa para te pagar para assistir o show e ficar com 30%, você contrata um lote de 10 mil ingressos, o que vender ali 30% de quem você agenciou, marcou, contratou. Então, mas 30% é o tributo? Sim, a receita da empresa é essa. Não, a receita da empresa é 70% então, desse mesmo exemplo. O contrário, né? A receita é o comissionamento dela. Então, o tributo 100%, não tem jeito. Não, você tributa o que ela vai receber, o que não é dela, você não vai tributar. Mas seria comissão, tendo em vista que é um evento por conta própria? É um repasse. Então, eu deduzo a receita, mas mesmo assim eu tenho que ter o KNAI de intermediação. Esse é outro assunto para uma solução de consulta também, que já deve ter sido respondida tanto pelo município como pelo Estado, principalmente o município. Com essas empresas digitais aí, então deve ser comum. Legal. Obrigado. Posso fazer a última, presidente? A outra é super fácil, eu imagino que todos já passaram por isso. Empresários me procuraram, eles são de outro estado, mas foram indicados, né? Eles vão abrir uma empresa puramente e-commerce, que vão atuar nos marketplaces e querem a sede em São Paulo, na Avenida Paulista. A questão não vai ter estoque, então a questão é o endereço fiscal. Pode, hoje, aí é uma questão que está relacionada muito com o Estado, porque é revenda, né? Então, eles contrataram, ou buscaram um cowork lá na Avenida Paulista e desejam abrir essa empresa, tendo em vista que não vai ter endereço físico, não endereço físico, vai ter uma contratação, não vai ter estoque, não vai ter nada por conta dele. Isso. Recentemente, teve uma modificação do artigo 1142 do Código Civil, que permite, se a atividade for exclusivamente virtual,
o endereço empresarial do estabelecimento pode ser o mesmo endereço de um dos sócios ou do sócio. Entendeu? Não é o caso. É questão... Então, mas se for exclusivamente virtual, está no Código Civil, no artigo 1142. Sim, 1142. com certeza, quando ele fala que é exclusivamente virtual, é porque não tem uma localidade, não tem um estabelecimento, entendeu? É, porque quando não é, a gente sabe que o Estado vai lá, não localiza a empresa. Ou... deixar isso bem claro no instrumento contratual, logicamente, se for barrado pela Receita, pelo Redesim, você vai ter que se dirigir à Secretaria do Estado. Fazer uma consulta presencial se barrarem lá... ou provar que é atuação de marketplace. Só digital. Só virtual. Ele compra, o fornecedor entrega... Aliás, o cliente vai lá e compra, e o fornecedor entrega direto para o cliente. Ele ganha mais ou menos a comissão. E aí você deixa isso bem claro na cláusula do objeto social. Pode ser balcão único? Posso constituir pelo balcão único? Posso. Não escutei. Posso constituir pelo balcão único? Balcão único da Jusesp? Você não vai conseguir, porque lá eles é que vão estabelecer a regra da redação, né? Então, talvez você não consiga isso daí. Eu não sei se você vai conseguir esse detalhe. No objeto, você consegue editar já. Consegue? O objeto. Agora, sede, endereço físico não ali... Não pode. Legal. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal das redes. Obrigado, presidente, o Denis, a todos da mesa. E todos os colegas que estão aqui nos prestigiando nessa noite. Abraço. Obrigada a você pelas questões. Tem mais alguma? Tem mais questões. Bom, nós agradecemos a presença de todos, então. Não temos mais questão, nem no YouTube? Não tem? No YouTube não tem. Não temos mais questões para essa noite. Agradecemos a participação de todos e até a próxima. Amanhã vai ter? Amanhã vai ter IFRS? Então, nós convidamos quem está assistindo para que participe do grupo de IFRS na modalidade virtual, amanhã, das 7 às 9 da noite. Muito obrigada e bom descanso a todos. Transmissão encerrada.